1º de maio de 1994, eu estava numa missão, era seminarista da igreja e cuidava já de uma congregação, uma das congregações da igreja, lá em Jardim Colibri, e hoje eu estou em Jardim Camburi. E eu lembro daquela manhã de domingo, nós tínhamos um trabalho forte com crianças ali. Eu estava contando esses dias num dos encontros renovos que nós tivemos para um dos grupos, que se tem cota de expulsão de demônios, eu paguei a minha toda ali naquele lugar, porque não tinha um culto que não tinha manifestação espiritual, muitas famílias aprisionadas mesmo. Mas outra coisa que a gente fazia muito bem lá, principalmente a Sul, era tirar piolho da criançada. Eu lembro dessa manhã de domingo que ela estava lá num desses movimentos. Quem sobreviveu ao Neucid, queridos? Covid é até brincadeira às vezes mesmo. E a gente estava numa dessas manhãs de domingo e do lado a igreja ficava num terreno assim, sem muro, sem nada, só com essas cercas, né? De arame liso, não era nem arame farpado. E do lado tinha uma casa. E pela graça de Deus morava alguém não convertido ali. Então enquanto a gente estava na igreja, ele estava assistindo Fórmula 1. E numa dessas saídas, né, desses intervalos, a gente foi acometido ali com aquela notícia tão triste para nós como nação, do acidente do Ayrton Senna, né? Quem lembra o que estava fazendo naquela manhã de domingo? Alguém se lembra daquela manhã de domingo? Quem estava assistindo a corrida? Levanta a mão. Ah, você não estava na igreja. Ah, bom saber disso. Você não estava na IBD. Tá certo. E como faz falta, né, heróis, né? Assim, principalmente a nossa nação, que tem uma carência, assim, de pessoas com integridade, pessoas que possam, de alguma maneira, representar valores dos quais a gente acredita. E o Ayrton Senna era meio que isso, né? O Brasil também não trata muito bem os seus heróis. Eu não sei como que ele seria visto hoje, se ainda estivesse vivo, né? Diante de tanto cancelamento de rede social. Eu vou fazer aqui para você trabalhar bem. Faz assim, faz de conta que eu estou falando. Obrigado, mano. E a gente é um pouco carentão, né, como brasileiro, de pessoas assim que possam representar bem, mas que também sejam carregadas assim de uma integridade, de valores. E Ayrton Senna, né, independente de qualquer outra situação, ele parecia aquele bom moço, não é verdade? Aquela pessoa assim, confiável e nos representava de alguma maneira. Como faz falta pessoas assim, desse jeito. E você deve estar perguntando, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Nada, só estou com saudade do Ayrton Senna mesmo. Que eu gostava muito. Depois a gente não tem meio para quem torcer, né? Graças a Deus que as pessoas voltaram para a escola bíblica, né? Porque já não teve muita boa representação depois disso, né? Teve uns lutadores aí, mas não tão talentosos e habilidosos como o Ayrton Senna. Mas também estou falando porque integridade é o tema dessa noite. E eu gostaria que você pudesse acompanhar a palavra de Deus que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. E eu gostaria de falar nessa noite sobre um tema chamado Além da Integridade. O passo a mais além da integridade. Integridade é muito importante. Não há dúvidas de que a integridade é algo que faz muita diferença e é o que se requer, principalmente daqueles que querem ser vistos como pessoas compromissadas com Deus. E aqui há um texto que me chama muito a atenção, que fala sobre Ló, não Jó, mas que fala sobre Ló, o sobrinho de Abraão. E diz o texto, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6 ao 8, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló,
enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Também, esse texto está num dos slides que eu preparei para que a gente possa fazer a meditação dessa manhã. Porque este justo, versículo 8, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Eu quero orar neste momento e que a gente possa meditar sobre Ló, um homem justo. Justo, mas não o suficiente. Justo, porém, não o suficiente. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença. E nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Queremos colocar diante do Senhor a nossa história. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai amado. Ó Deus, esse momento tão importante como mundo, como nação. Ó Deus, enquanto estamos aqui cultuando ao Senhor com tanta liberdade, pessoas morrendo ali naquela guerra da Ucrânia. E de alguma maneira nós vamos nos dessensibilizando, Senhor, dessas situações. Ó Deus, não permita sair das nossas orações, ó Deus, cada uma dessas pessoas, ó Deus, para que cesse esse clamor e esta guerra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te suplicamos também, Senhor, sobre a vida da humanidade. Livra, Senhor, de uma vez por todas, Senhor, dessa peste, Senhor, desta Covid que veio nesses últimos anos, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, tem misericórdia. Agora, Senhor, quando estamos postos a ouvir a Tua palavra, eu te peço, fala o nosso coração, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor, ó Deus, se agrada em falar com os Teus filhos. Apesar de mim, ó Pai, eu te peço, e a começar em mim, fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, papai. A integridade, ela em linhas gerais, é mais do que isso, é óbvio, mas a gente pode resumir a integridade como o resultado do discurso mais a prática. O discurso mais a prática. Essa fórmula tem como resultado integridade. Em alguns dos seus aspectos, porque ser íntegro não é simplesmente estar correto em tudo, mas é no mínimo ser coerente com aquilo que você pensa, com aquilo que você discursa e as suas ações. É difícil até dizer isso, pensando em integridade apenas como bons atos, boas atitudes, acharmos que muitas vezes podemos achar mais integridade dentro de uma cadeia até do que dentro de um culto. Porque se no culto cantamos, louvamos, expressamos, mas lá fora agimos de uma outra maneira, nossa integridade está quebrada. É por isso que Jesus, de uma maneira até que, hoje até acatamos de uma maneira melhor, mas imagina ouvir isso à época, imagina Jesus chegando aqui hoje para pregar e dizendo, olha, se cuidem, as prostitutas, os cobradores de impostos estão entrando no reino na frente de vocês que estão aqui na igreja. Que discurso duro! É que Jesus está falando ali, não do aspecto singular da salvação, mas daquilo que é integridade, acordo entre discurso e vida, é o mínimo. É óbvio que aliançamos a esses valores os critérios daquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é saudável, aquilo que realmente é verdadeiro. Mas o mais básico de integridade é quando o meu discurso se alia à prática de vida. Se eu faço essas duas coisas e consigo aliar esses dois fatores a uns bons valores de vida, além de íntegro, posso dizer que estou praticando algum tipo de justiça. Por que eu começo com essa ilustração? Porque é exatamente este o caso de Ló. Ló, segundo a Bíblia, eu não posso de maneira nenhuma discordar de que em algum momento a Bíblia diz o justo Ló.
Esse homem que tinha ali até sua alma inquieta, afligida, pelo meio em que ele estava vivendo, como diz o verso 8 de 2 Pedro, ele habitava com o coração apertado no meio daquele povo ruim, de Sodoma e Gomorra. Homem íntegro, mas não o suficiente, porque hoje eu gostaria que você saísse daqui entendendo de que apenas integridade não é suficiente para fazer as mudanças que são necessárias. Ló é íntegro, mas nem tanto. A história de Ló começa no capítulo 13 de Gênesis. Eu gostaria de convidar você, nós vamos passear pela Bíblia, Gênesis 13, depois 18 e 19 lá na frente. Mas em Gênesis 13, Ló é um dos familiares que acompanha Abraão na sua jornada, quando ele sai da sua terra, e ele acompanha Abraão, ou naquele momento ainda Abrão, na sua jornada, mas chega um momento em que os pastores dos rebanhos de Ló começam a se desentender com os pastores dos rebanhos de Abrão. E nesse momento então, eles vão precisar tomar uma decisão de se apartar. Olha, para que não haja contenda, versículos 8, Abraão disse a Ló: ora, para que não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos, então está aqui a terra toda diante de você. Nós estamos em Gênesis 13, verso 8 em diante. Aqui está tudo, toda a terra. Escolhe você. Olha para toda a terra, escolhe você. E se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita, para que a gente não tenha conflito. E olha só o versículo 10. Olha só o que diz o verso 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O que me preocupa em Ló, em primeiro lugar, quando eu digo que ele é justo, mas não o suficiente, é porque a pior coisa não é o mundo influenciando a igreja. Isso já é por si ruim. Mas o pior é quando a igreja perde o seu poder de influenciar o mundo. O pior que pode acontecer é quando a igreja é seduzida e engodada, ou passa despercebida como voz profética no mundo. É como a igreja fica bem confortavelmente aqui no seu quartel-general, mas perde a sua voz profética nas escolas, nas universidades, nas repartições públicas. E quando nós concluímos que Ló é justo, mas não o suficiente, é porque por mais que ele traga valores de integridade, de justiça, ele faz algumas escolhas erradas em relação à sua influência no mundo. A passar o próximo slide, nós vamos entrar já ali perto do capítulo 18, 19, e diz o texto, a palavra do Senhor diz, que nesse momento, Abraão recebe a visita de alguns anjos. Esses anjos, eles têm a missão de destruir Sodoma e Gomorra. Tamanha era a porcaria que aquela sociedade tinha se tornado, tamanho era o pecado daquela sociedade. Mas antes de pensar sobre Sodoma e Gomorra, eu começo a perceber que quando Ló tinha que escolher, ele olhou e disse: opa, vou habitar perto de Sodoma e Gomorra, ali é lucrativo. Ali é um lugar que eu vou me dar bem, a terra é boa, é regada, as cidades são prósperas, e eu escolho aquele lugar para fazer habitação. Eu escolho aquele lugar para montar as minhas tendas, para cuidar da minha família. Ló não pergunta a Deus, Ló não pergunta ao Senhor, qual o melhor lugar para eu criar os meus filhos? Qual a melhor situação que o Senhor tem? Ele olha onde está dando mais lucro, aonde há mais sinal de prosperidade, ali ele vai fazer as suas tendas.
É interessante que o verso 13 do capítulo 13 diz: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. É ali, e provavelmente já havia alguma fama, eles já deviam ouvir, quando se apercebeu para nós, né, a possibilidade de mudar para Vitória. Eu entrava em todos os sites, né, para saber mais sobre Vitória, como que funcionava a cidade aqui. Quando se aventou a possibilidade de nós estarmos vindo para cá, eu queria saber mais, e provavelmente Ló, na medida da sua tecnologia, tem algum tipo de informação como é aquela cidade, mas é ali que ele escolhe. É interessante, eu não vou falar sobre Abraão, mas quando você vai no capítulo 13, a maneira como Abraão escolhe é diferente. Porque quando Ló faz a sua escolha e parte, Deus diz para Abraão: agora você olha para tal e tal e tal lugar, e vai para lá. A visão direcionada pelo que Deus tem, e não por aquilo que pode dar lucro. É ali que ele começa a habitar, e aquela cidade é impiedosa, aquela cidade tem um alto índice de pecaminosidade, ao ponto de Deus não suportar o que se fazia ali, naqueles ambientes. Então os anjos, capítulo 19, os anjos capítulo 18, os anjos passam pela casa de Abraão, e eles têm a missão de ir para Sodoma e Gomorra, e eles avisam que vão com a missão de destruir Sodoma e Gomorra. Qual o pedido de Abraão? Você lembra dessa conversa? Mas e se tiver lá 35 justos? Se o senhor encontrar em Sodoma 35 justos, você destrói? Não, se tiver 35 justos. Bem, mas 35 justos pode ser diferente, né? Difícil naquela cidade. Se tiver 20, se tiver 15, até que, como um bom judeu, né, negociador, Abraão fala: Senhor, só deixa por 10 justos. Se encontrar 10 justos, essa pechincha, nós não estamos falando de uma cidadezinha, nós estamos falando de mega cidades da época. Se tiver 10 pessoas justas ali, o Senhor preserva a cidade? Os anjos, o Senhor respondeu a Abraão: sim. Se encontrar ali 10 justos, eu não destruo a cidade. Eu gosto sempre de pensar sobre isso que está escrito. Você pode ler comigo? Sodoma e Gomorra não foram destruídas por causa da iniquidade, mas porque não foram achados 10 justos. Jesus traduz o sentimento que houve no coração de Deus, quando fala do sal e luz do mundo. Essa é a grande missão da igreja, ser sal e luz. O sal, por natureza, tem que ser salgado, sim, isso é óbvio, isso é íntegro ao sal. A integridade do sal é ter o sabor. Mas quando ele se torna insípido, quando ele perde o sabor, quando ele perde a característica de salgar, e sal no passado não era apenas dar o sabor, mas também conservar os alimentos. Quando ele perde essa capacidade, ele se torna inapropriado. Também o Senhor dá o exemplo da luz. Não se acende uma vela, um candeeiro, né, e coloca embaixo da mesa. Antes, procura o melhor lugar na casa para que possa iluminar o máximo possível. Essa é a função da luz. Quando deixamos de ser sal, quando deixamos de ser luz, começam os grandes problemas. A ira do Senhor não virá simplesmente pela iniquidade. O que chamou a atenção dos olhos do Senhor, aquelas cidades, foi o seu pecado. Mas o que fez com que o Senhor tivesse que destruir, foi a ausência de homens, mulheres justos naquele lugar. Perdão queridos, às vezes vou trocar, sempre que eu falar Jó, você ouça Ló. Ló, primeiro ele se seduziu pelos valores de mercado. O que dá lucro? O que eu posto na internet que dá mais curtida?
O que vai evitar de eu ser cancelado? O que eu não posso dizer? Mesmo que eu pense, mesmo que eu creia, mas o pessoal não vai entender muito bem. Eu quero te dizer, você começou a perder o seu sabor. Tem lugares que a gente não vai colocar as nossas tendas. Eu não gosto do evangelho do pode, não pode. Pastor, pode ir no baile? Pode ouvir música do mundo? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Pastor, pode vir com essa roupa na igreja? Tem roupa, irmão, que não dá para usar na praia. Não é questão se pode usar na igreja. Pode tocar essa música? Não quero te responder assim, uma lista de pode e não pode. A playlist de música do mundo que você pode ouvir, que você não pode ouvir. Esse evangelho é raso. Mas uma coisa eu te digo, com certeza, há lugares em que você não vai poder estabelecer as suas tendas. Vai no baile, meu filho. Cadê os jovens aqui, menos de 28 anos aí? Levanta a mão. Levanta a mão aí, quem tem menos de 28, levanta com orgulho, porque um dia você vai ficar, eu vou fazer outras perguntas, você não vai levantar a sua mão, levanta enquanto é tempo. Vai no baile, pode ir, e que quando você chegue lá no baile, não tenha dúvida nenhuma que você está andando com Jesus. Seja um ET no baile, se você não consegue, se você conseguir passar despercebido, se as pessoas não conseguirem ver Jesus na sua vida, é porque algo está errado. Algo está errado. Jesus tinha pouco tempo, e todo o tempo que ele passou causando, vamos dizer assim, porque não havia tempo a desperdiçar, não havia tempo a se perder. Algum tempo atrás eu ouvi uma música com uma letra muito interessante que diz: ah Deus, porque o Senhor deu a juventude para ser gasta pelos jovens, eles não sabem o valor disso. Você está nos ambientes mais propícios para fazer uma revolução. E quando eu digo vai no baile, vai na festa, vai lá na rave, sei lá como que chama hoje. Não, como que é, gente? Me atualiza aí. Na balada. Acho que balada, gente, não sei não, viu? Acho que já não é mais isso que se fala, mas beleza. É rave, né? Sabe? Se a sua luz for brilhar, se Jesus for visto na sua vida, se você não está nesse ponto, não é o seu lugar. Não monte as suas tendas neste lugar. Se não está preparado para ser sal e luz, para fazer, mas eu sou íntegro, sim, a minha vida, eu não saio fazendo porcaria não, eu não vou lá e fico bebendo, e fico fazendo isso, ou fico fazendo aquele outro, não, eu sou um crente ali, ninguém consegue perceber muito, porque integridade só não basta. Eu quero te desafiar nessa noite, além da integridade, além de conferir discurso e prática, você precisa influenciar e transformar. É essa a palavra dessa noite, e Ló falha nisso, ele não se torna relevante na sociedade em que está inserido. Olha o que diz o capítulo 19, ele estava sentado à porta de Sodoma, ou seja, as pessoas que se sentavam à porta tinham até certa relevância, eram juízes, eram aqueles que julgavam as causas, e ele está ali naquela posição quando os anjos chegam, os que vão destruir Sodoma e Gomorra chegam, e ele está ali naquela posição, dentro das paredes da cidade, está tendo um rebuliço, dentro das paredes da cidade, está tendo um alvoroço, provavelmente as suas festas, as suas raves, as suas baladas, os seus bailes, as suas festas, e ele está ali, ele não está misturado, mas isso me mostra duas coisas. Primeiro, sim, ele tem a sua integridade, ele não se contaminou com aquilo, mas me mostra que ele perdeu a sua essência de voz profética naquele lugar. Como eu gosto de João Batista. João Batista é aquele pregador pentecostal.
Eu gosto de João Batista, né? Imagina, eu sempre vejo o João Batista como um pastor da Assembleia de Deus. E ele prega duro para danar, e ele veste ali, ele não usa muito assim as palavras, né? A gente batista serve comida mais processada, né? O pentecostal já bate doído, é gostoso demais, não é? E ali está aquele João Batista, e ele tem autoridade, ele fala: arrependei-vos dos seus pecados, mostrem frutos do seu arrependimento. Não vem com essa conversa que você se arrependeu, não. Mostra os frutos do seu arrependimento. E ele prega duro. Mas ele não vai preso porque ele está lá no deserto pregando para quem quer ouvir. Ele não está lá dentro do templo pregando para quem quer ouvir. Ele vai na porta do palácio, ele vai nos muros de palácios de Herodes e começa a dizer: ei Herodes, você está em pecado, meu filho. Esse negócio aí de você com a mulher do seu irmão está errado, isso é adultério. O Senhor condena isso. E ele perde a cabeça em prol da sua integridade, mas também da sua influência, porque ele não era apenas uma voz solitária clamando no deserto. A mesma voz que clamava lá, falava diante das autoridades sem se manchar. Eu não sei se você vai perder a cabeça, se você vai ser cancelado, seja o nome que você queira dar para isso nesse tempo. Mas se você perdeu a sua capacidade de influência, na onde você está, se você vai passar 4, 5 anos da sua universidade, 6 anos da sua universidade, sem levar uma pessoa para Jesus, sem fazer um grupo de oração lá, sem as pessoas que passarem por tempos difíceis não terem para onde recorrer, porque você é um sal dentro do saleiro, porque você é alguém íntegro sim, não está perdidão no mundo, mas perdeu o seu tempo de influência, perdeu o seu poder de fazer a diferença. Algo está muito errado. Se você está na empresa há 5, 10 anos e não consegue promover as mudanças pelo seu próprio testemunho, pelo seu jeito de ser, algo começou a ficar muito ruim. Se nós estamos há anos dentro das nossas famílias e não conseguimos ser aquele lugar para onde as pessoas vão olhar no tempo da angústia e buscar apoio no tempo da dificuldade. Olha só o que eles falam a respeito de Ló. Aqueles homens chegam, aqueles anjos, né, eles estão como homens, eles chegam na cidade. Ló fala: vão dormir na minha casa, vocês vão, aqui é meio perigoso, né? Barra pesada aqui, então vocês não vão ficar dormindo na rua não, vocês vão para minha casa, eu vou fazer um banquete. Ele insiste, né? Os anjos resistem um pouco, eles insistem até que vão. Quando ele leva esses homens para casa, a perversidade era tão grande, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, isso está até mais claro do que nas versões antigas que a gente traduz. Nós queremos conhecê-los, mas na realidade o que a palavra ali está dizendo, nós queremos ter relações com eles. Eles começam a bater, diz o texto, que eles saem de todos os bairros, a cidade toda, vai na porta da casa de Ló, bater na porta, quase que arrombar, e dizer: manda esses visitantes para cá, porque a gente quer ter relações sexuais com ele. É o que diz o texto. E Ló fala: de maneira nenhuma, eles estão debaixo da minha proteção, nós vamos arrancar a porta aí, nós vamos fazer pior com você e com a sua família do que a gente até faria com eles, põe eles para fora. Os anjos estão ali e todos, né, ataca todos com cegueira, e eles não conseguem achar o seu caminho e dispersa, é o que acontece. Mas nisso, aqueles homens perguntam: não é esse estrangeiro que veio habitar entre nós e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. É triste quando nossa vida perde a relevância na sociedade. Que culto maravilhoso de hoje, mas ele vai ser replicado amanhã, nas batalhas que você tiver que enfrentar. Você vai com essa mesma unção, com essa mesma garra, com essa mesma força, com essa mesma crença, com esse mesmo testemunho para dentro da sua sala de aula, para dentro da sua casa. Vai levar esse mesmo espírito, essa mesma integridade, esses mesmos valores, essa mesma confiança para dentro dos teus negócios? Como será? Não apenas na sociedade, mas sem influência na própria família. Agora nós já estamos adiantando ali no capítulo 19, os anjos avisam que vão destruir a cidade, que é para eles saírem, para ninguém olhar para trás, e ele então convida
ele convida os genros para que vão juntos, né? Ele tem 2 filhas, ele, a esposa, 2 filhas, os genros. Ele diz, olha, vocês precisam ir com a gente. Nós estamos lá no versículo 14. Olha só então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Então ele foi tido como zombador aos olhos dos seus genros. Isso é piada, você está demais. Ló, um homem íntegro, mas que não conseguiu influenciar a própria casa. Homem íntegro, mas que não conseguiu ter voz profética, nem mesmo dentro da sua casa. Sua esposa, você conhece a história da mulher de Ló. Aconteceu, versículo 17, que tirando-os para fora disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Ele chama, mas a gente conhece a história, versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Sem influência na própria casa. Não conseguiu levar nem mesmo a própria esposa para um temor e uma obediência irrestrita a Deus. Não conseguiu influenciar os genros, não conseguiu influenciar a esposa, não conseguiu influenciar as filhas. Olha lá do verso 30 em diante, do capítulo 19 de Gênesis. Olha só o que as suas filhas praticam. Eles então fogem, a mãe fica ali como uma estátua de sal. Então, quando eles conseguem escapar com vida, ele e as 2 filhas, a primogênita, a mais velha, disse à menor, nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, vamos dar vinho para o nosso pai beber, e vamos nos deitar com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. Fizeram dessa maneira. No versículo 36, conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai, e a primogênita deu à luz a um filho, e lhe chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A menor também deu à luz um filho, e chamou de Ben-amim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Íntegro, justo. A Bíblia diz, você não pode discordar do que a Bíblia diz, um homem justo, um homem íntegro. Provavelmente um homem que se dedicava à oração, a tentar entender mais as coisas de Deus. Um homem que não se corrompeu. Um homem que se afligia ao ver a prática do pecado ao seu redor, como diz 2 Pedro. Mas perdeu o seu poder, a sua voz profética na sociedade. Perdeu o seu poder de influência dentro da sua própria casa. Ao ponto das suas filhas bolarem um plano. Vamos dar um porre no papai. E depois a gente deita com ele, para que ele não fique sem herdeiros. Se você ler o livro de Amós, você vai ver que essas 2 nações que nasceram dessa iniquidade, desse pecado, dessa abominação, das filhas deitando com os próprios pais, se tornam povos vizinhos, que vão ser ali um calo, que vão ser ali uma afronta permanente aos filhos de Israel. Amós 1,13 diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Guerra entre Israel e Amon. Amon, quando tomava as cidades, abria o ventre das mulheres grávidas, tirava os bebês.
como ato de crueldade. Capítulo 2 de Amós, versículo 1, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. A profanação daquilo que é um fator sagrado, né? Naquela religião, a respeito da cremação, a respeito desse ato de desonra ao rei, retirar os ossos, profanar uma sepultura, e ainda colocar fogo nos ossos daquele antigo rei, era uma afronta clara. Edom, que são os descendentes de Esaú. Essas são as nações que nasceram da iniquidade das filhas de Ló. Você é íntegro, glória a Deus. Sua vida, seu discurso, a sua fé e a sua prática estão alinhadas, glória a Deus. Mantenha-se assim, mas saiba, não é o suficiente. Se nós queremos transformar as nossas casas, se nós queremos transformar de fato essa sociedade, nós vamos ter que dar mais passos de influência. Nós vamos ter que colocar o pé mais à frente. Nós temos que sair aqui do saleiro, temos que sair aqui do ambiente de conforto espiritual e ir para os campos de batalha. Nós precisamos pôr no nosso coração, eu não vou voltar mais sem alguém que precisa ouvir do Evangelho. Os programas que a igreja promove, nós estamos no mês da família, né? Vamos ter aí as terças-feiras, a campanha pelas famílias, vamos estar durante toda nessa semana orando pela manhã com as famílias, no mês inteiro colocando post, não é para engordar a ovelha, é para que você tenha a oportunidade, você que convive com alguém, que você precisa ser essa voz profética. Há uma família que está passando necessidade, há uma família que está passando em lutas, há um casal que está a ponto de separar, há pais que estão desesperados porque os seus filhos estão se perdendo. Você precisa levar essa boa notícia, você precisa ir em Deus, de maneira em que possa ser aceito, mas que você faça e tenha atitudes proativas dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, para que não seja apenas um íntegro, que não se mistura com as coisas ruins deste mundo, mas como a luz que reflete a glória de Cristo, como sal que dá gosto e conserva o lugar onde está, gente que promove transformação. Não quero mais colocar os pés para dentro desse santuário, sem trazer mais alguém que precisa ouvir do Evangelho transformador de Cristo. Eu preciso proclamar, quero sim ser íntegro, quero sim que meu discurso e minha prática, elas possam estar apontando para uma direção só, mas eu quero te dizer nessa noite, não é o suficiente. Além da integridade, precisamos restaurar a influência para transformar essa geração. E você é um soldado convocado para colocar aí o seu pescoço em risco. Pode ser que alguns entre nós aconteça como aconteceu com João, né? Perdeu a cabeça. Se for para perder a cabeça, queridos, que não seja por algo que não vale a pena. Que se for perder a cabeça, que não seja por briga de política no WhatsApp da família. Se for para perder a cabeça, que não seja, né, por discussão, para quem do Big Brother a gente está torcendo. Não preciso nem dizer, né, que eu penso de Big Brother, né? E de um monte de coisa que está por aí na TV. Se for para perder a cabeça, seja porque nós nos levantamos como voz profética nessa geração. Para que a nossa profissão, eu quero saber dos nossos professores, quais estão indo para as fileiras, lá da frente de controle, que estão se envolvendo positivamente, como voz profética nos sindicatos. Aonde estão aqueles que vão estar não apenas praticando a sua profissão de maneira íntegra, mas indo também liderar nos conselhos, aonde as coisas acontecem, nós sabemos como são mudadas as coisas, aonde estão os jovens que sonham ser reitores das universidades, cheios de Cristo, cheios de Deus, cheios de valores, mas que têm um projeto de vida. Um dia eu vou estar numa cadeira,
Aonde eu vou poder influenciar de uma maneira positiva? Aonde estão aqueles que têm no seu projeto de vida? Aonde está essa meninada cheia de Deus, cheia de talento, cheia de oportunidades, que está planejando fazer diferença nos lugares estratégicos da sociedade? Não como militantes de direita ou esquerda, mas como soldados de Cristo Jesus, carregando seus valores, pregando o seu evangelho, transformando o mundo pelo poder da palavra, do nome e do sangue de Cristo Jesus. Aonde está a geração de guerreiros, dos íntegros, mas que também decidem: vamos ser influentes. Integridade, sim, não podemos abrir mão, mas precisamos ter influência. Chega de agentes secretos do reino de Deus, amém? Feche seus olhos. Queria já chamar a equipe de louvor para que viesse à frente. Você que vai fazer essa oração hoje, eu não vou fazer essa oração por você. Às vezes já é difícil lutar para ser íntegro, não é fácil. A luta pela integridade não é fácil. Mas hoje eu quero que você saiba, ela não é suficiente. Precisa de integridade, sim, mas precisa gerar influência, precisa gerar transformação. Eu queria que neste momento você estivesse orando: Senhor, eu estou num culto com tanta manifestação da Tua presença. Eu estou num culto, Senhor, onde o Senhor está falando de maneira tão claramente. Eu estou num culto, ó Pai amado, onde eu sei que o Senhor está curando neste lugar. O Senhor está fazendo coisas lindas neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, como eu posso levar esta glória para fora deste lugar? Como eu posso manifestar a Tua glória fora deste lugar? Oh Deus, ó Senhor, instrui cada um dos Teus servos, meu Deus, em nome de Jesus, para fazer a diferença. Amém. Ó Deus, instrui, Senhor, instrui os Teus servos, ó Pai amado, para promover mesmo, Senhor, em nome de Jesus, as diferenças que são necessárias. Cria ambientes, cria estratégias, dá inteligência, para que eles não simplesmente saiam aí afrontando, ó Pai amado, mas que eles possam ser olhados como luz, ó Pai amado, como pessoas que o Senhor tem levantado de uma maneira especial. Eu não sei como o Senhor vai fazer, cada um recebe um tipo de missão, mas eu sei que o Senhor pode fazer e quer fazer através dos Teus servos, em nome de Jesus. Nós nos recusamos aqui nesta igreja de que as pedras tenham que clamar e glorificar o Teu santo nome. As pedras não vão tomar o nosso lugar, Senhor. Não vão tomar o nosso privilégio de dar glórias ao Teu santo nome. As pedras não vão ter que clamar, porque nós clamaremos e proclamaremos os Teus feitos, os Teus valores, as Tuas virtudes, em nome do Senhor Jesus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Eu não fui apenas feito nação santa, povo separado, adquirido, para frequentar uma igreja, é para anunciar as poderosas virtudes do Senhor para aqueles que não conhecem.